Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos das nossas lições. É a primeira lição desse trimestre, continuando os tesouros da verdade, a parte 2. Vamos estudar, essa primeira lição é comunicação com Deus e vamos estudar segunda-feira, que tem o título Como devo me dirigir a Deus e adorá-lo? É uma pergunta e vamos ver as respostas dessas perguntas, então, nas questões desse segundo tópico. Pergunta A. O que entendemos ao ler as palavras iniciais da oração modelo? Então, nós estudamos ontem a oração que Jesus deixou como modelo e está escrito Pai Nosso. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre concernente a esse assunto. Diz assim o apóstolo: inspirado por Deus, claro, né? É sempre a palavra de Deus que responde para nós. Porque não recebestes o espírito de escravidão para, outra vez, estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoração de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E ainda, em João, no capítulo 20, o versículo 17, nós lemos Romanos 8, 15 a 17. E vamos ler agora João, o capítulo 20, o versículo 17. Diz assim: Disse Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Que coisa linda! Então, o que quer dizer Pai Nosso? Realmente o real sentido das palavras. Deus como nosso Pai e coloca Jesus como co-herdeiro, logo Jesus é o nosso irmão. Então, é lindo, é maravilhoso. Então, as palavras iniciais aqui está reverenciando a Deus e com uma promessa maravilhosa. Meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Impressionante. Vamos ver o que fala o Desejar de Suas Nações, página 327. A pena inspirada diz assim: aqueles que aceitam a Cristo como Salvador pessoal não ficarão órfãos, sozinhos, para suportar desamparados as provações da vida. Ele os recebe como membros da família celestial, convida-os a também chamar o Pai dele de Pai, são seus, pequeninos, caros ao coração de Deus, ligados a ele pelo mais terno e permanente laços. Tem por eles uma ternura extraordinária que supera muito a que nosso pai ou nossa mãe sente quando estamos desamparados, tanto quanto o divino está acima do humano. Então temos aqui uma promessa linda, maravilhosa, né? Não vamos estar desamparados nas provações da vida. Então, se você está passando por dificuldade, Jesus está com você, Deus está vendo, Ele está acompanhando, Ele é seu Pai e Ele te ama, como diz aqui, muito mais, e Ele é mais terno do que aquele Pai que nós temos aqui de sangue, aquele Pai carnal. É alguém que realmente tem uma ternura extraordinária, é o termo usado na nota. Então, isso é muito lindo, é maravilhoso, e quando nós iniciamos a oração, nós chamamos ao nosso Pai, como o filho que chega e fala: Pai, eu quero aquilo, eu sou Pai, olha, o Pai. E nós vamos dirigir isso com toda a reverência ao nosso maior, o Pai maior, né? Ao nosso Deus. Então, Pai Nosso que estás no céu. Então, realmente, o Pai Nosso é muito importante. Dando seguimento à nossa lição, pergunta B. Que outro papel importante Deus exerce além do que o amigável título Pai Nosso, como já estudamos, sugere? O salmista, alguém muito ligado a Deus, ele diz o seguinte, Salmos capítulo 5, versículo 1 e 2.
Dá ouvido a minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Davi tinha uma confiança tão grande em Deus, que é uma coisa impressionante. Ele era muito jovem quando lutou com o leão, lutou com o urso, nem era homem direito quando matou Golias, que todo aquele exército temia, o próprio rei Saul temia. Então ele tinha uma comunhão íntima com o pai dele, o outro pai. Não é o pai Jessé, é o outro pai, é o Pai Nosso. Então, e ele, quando fala, dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, ele tinha noção de que Deus estava ali ouvindo ele, senão ele não teria coragem de fazer o que fez. Então, devemos ter isso em nossa mente. O papel importante que Deus exerce, além desse amigável título, é nos ouvir, estar atento àquilo que nós falamos para Ele. Pergunta C. De acordo com a próxima sessão dessa prece, que ponto importante devemos expressar antes de pedir ajuda a Deus? Que ponto é esse? O salmista também responde. 140, versículo 13. Assim, os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. O que é louvar? Louvar tem a ver com gratidão, tem a ver com entender a necessidade de prestar algo que é louvável, algo que vai engrandecer, enaltecer. Então, louvar a Deus e estar na presença dele. Nós precisamos nos apresentar a ele. Ainda Salmos capítulo 92, versículo 1, traz assim: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O salmista sentia-se bem, para ele era aprazível, para ele era um momento de gozo, de alegria, de descontração. É aquele momento que ele tirava para louvar a Deus. A tal ponto que ele expressou em suas palavras: bom é louvar, bom é cantar a Deus. Isso me deixa contente, isso me deixa alegre, isso me deixa ótimo. Então, com a próxima sessão nós vimos que o expressar a Deus primeiro tem que ter o louvor, a gratidão diante de Deus. Diz a pena inspirada Ciência do Bom Viver, página 255, diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está citando aqui palavras do apóstolo Paulo quando escreveu os Tessalonicenses. Seguindo a pena inspirada, esse mandamento é uma garantia de que mesmo as circunstâncias que parecem ser contra nós atuarão para o nosso bem. Deus não quer que sejamos gratos por algo que nos prejudicaria. Deus não quer que sejamos gratos por algo que nos prejudicaria. Então, em tudo dai graça. Se as coisas não estão como você gosta, ou como você pediu, ou do jeito que você esperava, dai graças a Deus. Em tudo. Aqui não diz quando as coisas estão boas, quando está do jeito que você quer. Aqui diz em tudo, dai graças, porque é a vontade de Deus para você. Então, se as coisas estão mal, Senhor, ajuda-me a superar essa dificuldade, esteja comigo nesse momento terrível, até pega no colo. Deixa uma pegada só na areia, não tem problema. Mas fica comigo, me dê força para vencer. E deixa acontecer. Deus tem um propósito com tudo o que acontece em sua vida. Então, como diz o apóstolo Paulo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se você tem o seu coração em Deus, pode passar a dificuldade que for. Ele sabe, está vendo, conhece, como aconteceu com Jó. Dê graças e segue em frente. O exemplo de Jó, né? Um grande homem, um grande herói, digamos assim. Bem, vamos continuar a nossa lição. Pergunta D, o tópico hoje é um pouquinho mais comprido. Como o exemplo do rei Josafá revela a importância do louvor e da ação de graça, mesmo em meio a uma batalha. Então vamos ver o que aconteceu para Josafá, o rei, agradecer a Deus numa situação até mais complicada.
Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meonitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom. Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar ajuda ao Senhor. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Vamos ver a oração dele. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes da terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em sua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão os amonitas, moabitas, os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitis que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não o destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiziel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia, e disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em voz alta. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graça ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre, era o que diziam. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrar os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamento e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar.
No quarto dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, até hoje, ele é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a aliança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Irmãos, o texto é grande, mas é uma história maravilhosa de fé. Ao ler, é simples. Deus mandou, Deus falou, eles foram lá. Mas põe na tua vida, põe nas tuas dificuldades, põe nas suas batalhas, nas suas guerras. Será que você ajoelha, entrega a sua batalha a Deus e age como esses homens agiram? A pensar assim: ok, Senhor, eu já entreguei em suas mãos, vou agora louvar e agradecer o seu nome, exaltá-lo, porque tudo que o Senhor faz concorre para o meu bem. Você é capaz de fazer ou de travar uma batalha como essa? Com o Deus de Israel, o mesmo Deus, na sua vida? Então faça a sua experiência. A história é linda, é bonita, mas ficou registrada para mim, ficou registrada para você que está aí. Então, se você está ouvindo isso e está em dificuldade, fale com Deus. Mas não fale com Deus para levantar dali preocupado. Fale com Deus, deixe o seu fardo com Deus e pega o fardo suave dele e põe nas suas costas. O dele é suave, é leve. E pensa assim: Deus proverá. E pronto. Então temos que ter essa capacidade, confiança que esses homens tiveram, que Josafá, esse rei, teve. E Deus vai mudar muito a sua vida e a minha, e a de todos nós. Vamos ver a nota. Estendemos um pouquinho, a lição é mais comprida. Diz a pena inspirada, está registrado em Como Encontrar a Paz Interior, uma edição de bolso, ou qualquer um outro. Aqui é na página 78, mas esse texto é na Paz Interior. Ou Caminho ao Céu, é o mesmo livro. Devemos nos reunir ao redor da cruz. Cristo e este crucificado deve ser o tema da contemplação, da conversa e das mais jubilosas emoções. Devemos manter no pensamento todas as bênçãos que recebemos de Deus. E quando percebermos seu grande amor, está disposto a confiar tudo à mão que foi pregada na cruz por nós. Fazer aqui um pequeno parágrafo. Tema da conversa das mais jubilosas emoções. Muitas das vezes a falta de fé em Deus e você lutar sozinho suas guerras e suas dificuldades é por não estar com Ele. Vai ter com Ele, volta para Ele com o coração aberto. Ele vai estar com você. Vamos continuar lendo. A alma pode se aproximar do céu pelas asas do louvor. Cantar, literalmente cantar. As costas do alto adoram a Deus com cânticos e música e, ao expressar nossos agradecimentos, nos aproximamos da adoração das hostes celestes. Ou seja, ficamos muito próximos aos anjos quando estamos louvando a Deus. Os anjos podem nos ajudar com esse louvor. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, diz Deus. Portanto, aproximemo-nos do nosso Criador com santa alegria, com ações de graças, som de boa música e lindas canções. Essa expressão está bonita, registrada em Isaías 51:3, mas na versão King James, que é atualizada, em português. Então, irmãos, muitas das vezes você começar a cantar, há um ditado popular que diz que quem canta os males espantam. Na verdade, quem canta aproxima o ser celestial de você. Você aproxima o próprio Deus de você. Ou você se eleva até Deus. Porque se você está bem, se você está feliz, você vai ter com Deus sempre. É normal, é natural do ser humano, então nós vamos ter com Ele. Mas muitas vezes você está tão embaixo, você está tão arrasado, você está com tanta dificuldade,
que Deus é que vem ter com você. Então veja que lindo que é se você conseguir glorificar e oferecer sacrifício de louvor, é o que está aqui escrito. Assim como nós doamos oferta, assim como nós pedimos perdão, da mesma forma podemos oferecer a Deus louvor. O canto é uma oração e isso faz nos aproximar de Deus. Então, achei muito linda um tópico comprido, um tópico longo, mas achei muito lindo. Esse tópico traz uma coisa bastante incrível. Pai Nosso. Apenas Pai Nosso. E o título é Como me devo dirigir a Deus e adorá-lo? Cantando, agradecendo, confiando seus problemas a Deus, confiando também a suas alegrias, dividindo, repartindo com Deus. E é assim que nós fazemos isso, dirigindo-se ao Pai Nosso, ao nosso Pai. Que Deus dê sua graça e Deus nos abençoe para que possamos realmente, da mesma forma que nós quando criança recorria ao nosso Pai, possamos agora, como adultos, mas como bebês que estamos aí tentando ser adultos na parte espiritual, subir degraus, que nós possamos realmente usar o Pai Nosso e ter com o nosso Pai Celestial, porque Ele é a solução de tudo para nós. E a graça de Cristo nos basta e intercede por nós diante deles. Que possamos confiar plenamente nisso. É meu sincero desejo e oração. Amém.